Bom dia. Vamos começar a nossa escola dominical hoje. Vamos orar ao Senhor neste momento, pedir a Ele que nos abençoe e guie o nosso dia como um todo, mas também que nos abençoe neste momento agora, que vamos passar na presença dEle, em casa, aqui na igreja, estudando a sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu. Um dia que, apesar da chuva, tem um sol já muito forte, coisas maravilhosas da tua criação, que nós não podemos explicar, mas sabemos, ó Deus, que é o teu favor para toda a terra. Te agradecemos pela noite de descanso. Muito obrigado, ó Deus, por nos guardar em segurança. Te pedimos que o Senhor continue a nos guardar a partir de agora, que estamos, ó Deus, voltados com toda a nossa atenção para a tua glória revelada na tua palavra. Nós vamos estudar, ó Deus, a Bíblia hoje, agora de manhã e à noite, e te pedimos que o Senhor alimente a nossa alma, Senhor, em nome de Jesus. Aclara o nosso entendimento, faz-nos ver, ó Deus, a tua vontade diante de nós, e recebe, ó Deus, os nossos louvores, as nossas orações no teu trono de graça, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, agradecidos. Amém. Irmãos, este é a nossa última escola dominical de 2020. Quem é que diria, né, que nós chegaríamos aqui? E graças a Deus, nós chegamos, né? Vamos cantar um cântico grande ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos do início. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome
engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Amém. Vocês podem se assentar. Eu peço a todos que abram as Bíblias em Filipenses, capítulo de número 3. Essa é a nossa última escola dominical do ano, pela graça do Senhor. E a semelhança do que fizemos no domingo passado, nos referindo à data do Natal, hoje faremos referência à data do Ano Novo. E vamos refletir aqui de maneira introdutória na nossa escola dominical sobre a presença do Senhor em nossa vida, em tudo que se passou, e a certeza de que Ele continua conosco nas coisas que ainda virão e que nós nem sabemos aquilo que nos aguarda no novo ano. Filipenses 3, do verso 1 ao verso 16, diz assim a palavra do nosso Deus: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, diz Paulo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que são perfeitos, tenham este sentimento e, se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós já estudamos a carta de Paulo aos Filipenses aqui na igreja, já faz um tempinho, e é bom, vez por outra, voltar. E algumas coisas vão saltando aos nossos olhos, e como a palavra de Deus é inspirada, totalmente inspirada, ela também tem
aplicações práticas todas as vezes que nós nos aproximamos dela. E pensando em todo este ano que já está acabando e no ano que começará, uma coisa que ficará enfatizada no dia de hoje, incluindo a mensagem de domingo à noite, né, às 18 horas, é que nós não sabemos o que acontecerá. Nós não esperávamos ter um ano como este, de 2020. Nossos planos eram outros, particulares, como igreja, em família, não importa. Certamente, muitos de nossos planos foram mudados. Nós não sabemos o que virá. Isso também é uma certeza. Há muitas variantes, muitas. E outra, agora nós estamos marcados pelo ano de 2020. Nós teremos mais prudência, talvez, ou até medo ou exagero, no sentido de programar o nosso ano que vem. Mas uma coisa é certa: a salvação proposta por Deus em Cristo Jesus é inalterável. Inalterável. Nada pode alterar este fato histórico. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. E é caminhando nele, rumo ao alvo da soberana vocação, que é estar em novos céus e nova terra. E esta possibilidade só existe por causa de Cristo, é que nós então devemos reprogramar toda a nossa vida. Assim como os nossos irmãos da Bíblia sempre faziam, consultavam ao Senhor para dar passos adiante ou para ficar parados, eles sempre consultavam a Deus. Assim também nós devemos fazer neste novo ano. Que o ano que está acabando agora tenha servido para todos nós de muita reflexão, não nas coisas apenas que estão acontecendo ao redor, mas na nossa vida com Deus. Nós tivemos mais tempo. E é bem provável que não soubemos aproveitar tão bem o nosso tempo, nos devotando ao Senhor, entendendo a mão de Deus conduzindo todas as coisas. Se você conseguiu, graças a Deus por isso. Motivos de louvor ao Senhor. Mas se você não conseguiu, tem um novo ano começando, e mais uma oportunidade de você avançar no conhecimento de Deus e, baseado no conhecimento de Deus, dar passos, traçar os seus planos e avançar. Sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Não é isso que o Senhor Jesus disse? Sem mim, nada podeis fazer. Em outro momento, já instruindo as igrejas, nas cartas aqui do Novo Testamento, nós vemos também nossos irmãos dizendo: olha, vocês não podem dizer amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Vocês devem dizer: se Deus quiser, farei isso, irei a tal lugar. E assim deve ser a nossa vida. Eu gostaria de chamar a atenção para algumas coisas interessantes nesse trecho da palavra que nós lemos. Por exemplo, versículo de número 3. Nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. A aplicação de Paulo é outra, tem a ver sim com a circuncisão. Havia uma discussão ali na igreja nascente acerca dos judeus, não querendo a entrada de gentios na igreja, na comunidade do Senhor. E aí Paulo está reafirmando algo que Deus já disse no passado. A circuncisão era no coração. A marca externa era apenas um sinal externo da aliança que Deus estabeleceu no coração do povo. E já, por meio dos profetas, Deus estava dizendo: olha, circuncidai o vosso coração. E aí Paulo diz: olha, a gente não confia na carne, nesta marca externa, e nem nas coisas que ela pode possivelmente garantir para nós. Nós confiamos em Cristo Jesus. Trazendo para os nossos dias, você pode aplicar em toda a nossa confiança, no tempo que nós estamos vivendo, a confiança nos remédios e nas soluções. Nós já falamos disso em outro momento. A confiança que nós temos nos governantes e assim por diante. Ou até mesmo na nossa força, na nossa sabedoria. Nos lembremos, irmãos, que nós confiamos e nos gloriamos
em Cristo e não na carne. Talvez você, como Paulo, poderia se confiar na carne, a sua sabedoria, mas não, nós nos gloriamos em Cristo Jesus. E aí, outra coisa que eu gostaria de destacar, versículo 12, ele diz, olha, não que eu já tenha recebido, né, a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E essa ideia muitas vezes é tirada da nossa frente. Nós somos conquistados por Cristo Jesus, o Espírito Santo age no nosso coração, implanta fé e nos aponta para Cristo, que é o objeto da nossa fé. E assim, as coisas não acabaram. Há um outro processo que inicia o processo de santificação. Nós já estamos salvos, nossa vida na eternidade já está garantida, mas nós estamos caminhando para lá. Então, Paulo faz este exercício. Eu prossigo para conquistar aquilo para o que eu também já fui conquistado. Ele já foi, o sangue de Cristo já está sobre ele, já o purificou. Mas há este processo, esta peregrinação, como Pedro utiliza muito essa expressão na primeira carta, há esta peregrinação, e é um progresso. Nós temos um objetivo final de vida, irmãos, que é encontrar com o nosso Deus, em novos céus e nova terra. Ele já implantou a fé no nosso coração, mas ele também aperfeiçoa esta fé que ele nos deu, até que estejamos prontos para encontrar com ele. E de novo ele diz isso no verso 13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Foi um ano difícil, em que nós vimos coisas que nós não gostaríamos de ter visto. E todo ser humano na face da terra foi afetado, ainda que espiritualmente, assim, né, nos seus sentidos, ou diretamente, por tudo isso que aconteceu neste ano. Há ainda marcas que nós levaremos para o ano que vem, né? Ainda que alguns tentem já dar a solução pronta de algo que não está totalmente testado, nós esperamos um novo tempo, isso é fato. Mas ainda assim, o nosso alvo não é terminar o ano de 2020 vacinados. Por melhor que seja a vacina. Nosso alvo não é chegar no ano de 2020 já imunizado, ou por ter pego o vírus, ou por não ter pego o vírus. O nosso objetivo no ano de 2020 é ter dado mais um passo rumo à conquista da soberana vocação que Deus já nos concedeu. Paulo utiliza essa expressão várias vezes aqui, essa ideia, melhor dizendo, na carta aos Filipenses, quando ele diz, vocês foram salvos, mas em outro momento ele diz, desenvolvei a vossa vocação. A ideia do processo de santificação, ter a participação do salvo. Processo de conversão, não, só Deus age. Mas o processo de santificação, o salvo também é chamado por Deus e habilitado por Deus a participar, passo a passo deste processo. E é mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, eu prossigo para conquistar, para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus e não na carne, né? Não nos nossos méritos. Que esse também seja, meus irmãos, o nosso desejo, que essa seja a nossa motivação para este novo ano. Deixando as coisas que para trás ficam. Alguns ainda carregarão marcas de 2020. Mas ainda assim, o alvo continua o mesmo. O alvo é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que nos vocacionou e que já preparou e separou a herança para nós. Nós estamos caminhando para lá. Esse deve ser o nosso alvo.
Se no meio do caminho nós tropeçarmos, o Senhor Jesus é fiel para nos perdoar os pecados. Se no meio do caminho nós formos afetados por investidas de Satanás, o Senhor Deus nos protege com a sua mão poderosa. E se ainda assim a nossa vida for interrompida, aquele que está em Cristo já estará no céu, vivendo com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Esse é o nosso alvo. É para lá que nós devemos seguir. 2021, 2022, até quando o Senhor nos conceder a vida. Que Deus nos abençoe, então. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor está sempre conosco. E te pedimos perdão, ó Deus, porque tantas vezes nossas atitudes, nosso estilo de vida, nega o fato de que sabemos que o Senhor está conosco. Então, ó Deus, tem misericórdia de nós, purifica os nossos corações, limpa-nos de todo o pecado, de toda a impureza, ó Deus. Tira dos nossos olhos qualquer entrave, ó Pai, que impossibilite a nossa vista da Tua glória. Ajuda-nos a não confiar na carne, mas confiar somente em Ti. Sabendo que o Senhor pode agir sem meios nenhum, pelo Teu poder inesgotável, mas também cremos que o Senhor pode agir por meios que o Senhor mesmo preparou na Tua providência. Mas ainda assim, ó Deus, nos dê sabedoria para ver o Teu agir, para confiar em Ti e não nos homens. A Tua palavra nos diz que é melhor buscar refúgio em Ti. Então, ó Deus, nos guia por este caminho até que possamos alcançar o prêmio da soberana vocação que o Senhor nos deu e que o Senhor já preparou e reservou. Obrigado, ó Deus, por nos salvar e por nos dar a certeza de que nem a morte e nem outra coisa qualquer poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É no nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém. Irmãos, eu trouxe aqui um hino de ano novo para a gente cantar, né? É o momento de cantar as coisas. Eu não sei se vocês cantam isso aqui. Não? Olha, eu vou botar a letra. Vocês vão acompanhando aí. Não é difícil, não. No Cantor Cristão ele tem outra letra, uma letra bonita. A gente já cantou outra letra aqui. Rompe a aurora, vai-se embora, mais um ano e outro vem. Não temamos, prossigamos, caminhando em todo bem. Ano findo, nunca mais veremos. Ano novo, hoje recebemos. Vê o belo dom que Deus nos dá. Mais uma. Raia o dia, que alegria, novo ano eis surgir. Bem guiados e amparados, Cristo vai nos conduzir. Ano findo, nunca mais teremos. Ano novo, hoje recebemos. Vê o belo dom que Deus nos dá. Os talentos nos momentos deste ano a começar. Consagremos e usemos para Deus glorificar. Ano
nunca mais veremos. Ano novo hoje recebemos. Vê o belo dom que Deus nos dá. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, nós não temos aniversariantes nesta semana que passou, mas teremos amanhã. Nosso irmão Marcos Farinon, ele acabou de chegar à membresia da nossa igreja. Amanhã é aniversário dele. Nós vamos fazer lembrança disso amanhã. E você também pode pegar ali no grupo, né, o contato dele e mandar as felicitações. Amanhã é aniversário do nosso irmão Marcos. Na quinta que vem, nós também não teremos estudo bíblico, como fizemos na semana passada. E no domingo que vem, já o primeiro domingo do ano, teremos escola dominical às 9h e o culto às 18 horas. Acho que são esses avisos. Creio que não esqueci de nenhum. Se eu esquecer, vocês me lembrem aí, tá bom? Nós vamos então passar para a nossa aula. E eu peço a vocês que abram as Bíblias em Apocalipse 21. Nós estamos terminando já esta série de estudos baseados no livro do Apocalipse. E nós demos o título Breve Virá. Neste trecho dos nossos estudos, nós estamos usando esta revista, editada pela Cultura Cristã. Bom dia. Sim? Não. Não. Muito bem. Uma visita aqui, viu, pessoal? Tá tudo certo aqui. Não acabou o som, não. Vamos lá. Nós usamos essa revista e hoje nós vamos utilizar aí o capítulo 21 de Apocalipse, estamos terminando, e falaremos sobre a criação renovada e a igreja glorificada. Esse é o tema da nossa aula hoje. Nós estamos vendo o livro do Apocalipse nestas sessões paralelas de recapitulação, e note que nós já estamos na última. Começamos na semana passada, começa no capítulo 20 e termina no capítulo 22, contando a história do nascimento de Cristo, né, a sua vitória no ministério terreno, até a sua segunda vinda, juízo final e o triunfo final de Cristo e de sua igreja. Então, essa é a ideia do livro do Apocalipse, contar isso 7 vezes. Muito bem, então vamos ler aí o capítulo 21 de Apocalipse, que nos diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles.
e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas, 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, mais ou menos 2.200 quilômetros. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, mais ou menos 65 metros de espessura, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos orar outra vez. Senhor, tu conheces o nosso coração e sabe como os textos de Apocalipse são
desafiadores para nós. Muitas vezes por causa da nossa limitação, tantas outras por causa do nosso desejo de especulação. Mas tem misericórdia do teu povo, ó Deus. As expressões aqui tão gloriosas sobre este lugar onde nós, o teu povo, habitaremos seguros, saltam aos nossos olhos. E são estas expressões da tua glória que devem chamar a nossa atenção e alimentar a nossa fé. Abençoa-nos neste momento de estudo, como o Senhor já tem feito até aqui na escola dominical. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos. Algumas coisas interessantes no livro de Apocalipse. Muitas figuras neste capítulo 21 e também no capítulo 22. O capítulo 21, dentro dessa sessão, depois do capítulo 20, falar da derrota total de Satanás, vai falar de novos céus e nova terra, então vai dar mais ênfase à habitação do povo de Deus, já depois de todo o julgamento ter sido realizado, e todos os ímpios, o inferno, a morte, Satanás, a besta, o falso profeta, todos já no seu lugar eterno, que é o lago que arde com enxofre. Agora a ênfase está na habitação, no estado eterno final do povo de Deus, que é esta habitação nesta cidade, esta grande cidade ilustrada aqui no capítulo 21. E o capítulo 22 vai falar mais sobre a glória de Cristo, do vitorioso Cristo. Então, veja que em mais esta sessão, né, do capítulo 20 ao capítulo 22, essa estrutura está colocada. As ações de Satanás, mas o reino de Cristo, né, a sua eficácia em derrotar Satanás e alcançar pessoas de todas as nações, o juízo final e depois a glória, o triunfo final de Cristo e do seu povo. Na semana passada nós falamos, esse slide ficou bem ruim aqui para nós, em casa talvez esteja menos pior, é isso mesmo, por causa da claridade, mas a gente viu isso na semana passada, o resumo do reinado milenar. No primeiro quadro ali, nós cremos então neste milênio realizado, onde é marcado pela vinda de Cristo, inicia o reino de Cristo aqui, e o aprisionamento de Satanás. E nós vimos lá no capítulo 20, que Satanás é aprisionado para não enganar mais as nações. Este é o objetivo. Não quer dizer que ele não vai tentar as pessoas, que ele não vai possuir os ímpios, não quer dizer isso. Ele não pode mais enganar as nações. Com isso, dá-se maior abertura ainda para a pregação do evangelho a todas as pessoas de todas as nações. Neste sentido, então, significa o aprisionamento de Satanás e o estabelecimento do reino de Cristo. E 1000 anos aqui, como nós vimos, eles não são literais, mas é essa ideia de um período longo de reinado de Cristo, em contraponto à soltura de Satanás, mais para o fim, perto do juízo final, por pouco tempo. Tudo isso nós estudamos no capítulo 20, e é esse quadro aí que eu trouxe. Nós vimos também, talvez com maior brevidade, ali ainda no capítulo 20, a batalha, a tentativa de batalha, pelo menos o arregimentar do seu exército, do exército de Satanás, ele ocorreu, e a tentativa de entrar no acampamento dos santos. Dá uma olhadinha aí, capítulo 20, a partir do verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. E aí é citado aqui Gog e Magog, que é uma batalha. Gog é o príncipe de Magog, e esta é uma batalha que foi profetizada em Ezequiel, no capítulo 38. Marca aí o Apocalipse, e vamos dar uma olhadinha lá. Semana passada nós não tivemos esse tempo.
Ezequiel capítulo 38. É uma profecia do Senhor em relação a Gog e a cidade de Magog. Esta profecia, ela está no capítulo 38 de Ezequiel, e ela é executada, por assim dizer, ela é praticada no capítulo 39. Enquanto os irmãos acham aí, eu vou ler essa citação da nossa revista, na página 53. Conforme a restrição de seu poder de engano, imposta por Deus, é removida, Satanás imediatamente reúne de toda a terra nações hostis ao evangelho para guerrear. As forças do mal são mostradas dependentes da autorização divina para agirem. Isso aqui a gente faz referência à ideia da soltura, né? Quem tem a chave do abismo é o anjo do Senhor, não aquele anjo do Senhor que a gente está acostumado a citar, né? Mas digo, se você observar aí o verso 1 do capítulo 20, né? Então vi descer do céu um anjo, né? E este anjo tinha a chave do abismo. Então, Satanás foi aprisionado neste abismo e depois ele é liberto. Aí, lá em Ezequiel, capítulo 38, nós vemos assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. E aí vem a profecia, né? Verso 4: far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhando todos a espada, persas e etíopes, e Pute com eles, todos com escudo e capacete. Então eles estão todos paramentados aqui para a batalha. Eles vieram para a batalha e Deus está profetizando contra Gog, né, dizendo assim: eu vou te fazer voltar. Vocês estão prontos, mas eu vou fazer você voltar. Verso 6: Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do lado do norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Depois desses dias, serás visitado. No fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos, sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que sobre a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor: naquele dia terás imaginações no teu coração e conceberás mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nem portas. E aí segue, vai dizendo, e versículo 14: Gog invadirá Israel, nessa profecia. Portanto, ó filho do homem, profetiza e diz a Gog: assim diz o Senhor Deus: acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não o saberás tu? Versículo 16, tem um destaque interessante. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Não és tu aquele, verso 17, de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que eu faria vir contra eles, te faria vir contra eles?
Verso de número 21. Chamarei contra Gog a espada em todos os montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva. Veja que interessante que a gente já viu um pouquinho disso nos acontecimentos dos flagelos ali dos capítulos anteriores ao capítulo 20. Inclusive essa descrição, chuva de pedras, fogo, enxofre, isso lá em Ezequiel, né? Profetizando o levante de muitas nações contra o povo de Israel, mas Deus os destruiria, sem a ação de um exército de Israel. O próprio Deus destruiria eles, como está descrito aqui. Aí termina essa profecia no capítulo 38 e inicia mais uma profecia sobre a certeza da queda de Gog e todas essas nações, no capítulo 39. A partir do versículo 11, por exemplo, veja só: naqueles dias darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes, ao oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças, e lhe chamarão o vale das forças de Gog. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los. É muita gente, hein? Percebeu a leitura? Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los para limpar a terra. 7 meses para dar conta de sepultar todos os cadáveres dessas nações que se juntaram a este príncipe de Ros, que é o Gog. Versículo 14. Serão separados homens que, sem cessar, percorrerão a terra, para sepultar os que entre os transeuntes tenham ficado nela, para limpar, depois de 7 meses, iniciarão a busca. Aí, versículo 17. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda a espécie, preste atenção porque isso tem ainda mais relação com o texto ali de Apocalipse 20. Dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Bazã. Então, veja que as aves vão vir e vão comer ali a carne daquele povo. Aves de rapina, né? Versículo 28. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. No capítulo 40, uma visão do templo. Veja que interessante como esta profecia lá em Ezequiel, né, ela tem já um cumprimento próximo para aquela geração, mas a sua consumação final está no fim de todos os tempos. E aí volte lá então às páginas da sua Bíblia para Apocalipse 20. Deixa eu ver se no Facebook tem alguma coisa aqui. Não, não tem. Sem nenhuma pergunta, isso é bom. Continuem assim. Aí, quando então João vê, né, que quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto, tem este reunir das nações em torno dele, agora não mais um príncipe, um homem, mas o condutor da malignidade no mundo, Satanás, o príncipe deste mundo, vem então com as suas nações, ele vai seduzir essas nações, né? Ele vai enganar essas nações, e aí João cita Gog e Magog. Agora os irmãos se lembraram do que é mais ou menos o que está acontecendo.
E o número dessas, versículo 8 do capítulo 20, é como a areia do mar. Aí veja que a estrutura é a mesma. Eles marcham, eles sitiam a cidade, mas Deus os destrói. Eles nem conseguem avançar para dentro da cidade, Deus mesmo os destrói. E aí tem toda aquela destruição, versículo de número 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Na sequência tem a visão do juízo final, e também os mortos ressuscitados para o juízo final, que não estiverem inscritos no livro da vida, serão lançados neste lugar também, que é o estado final de tormentos. Agora nós temos o estado intermediário de tormentos, que é o inferno. No fim de todas as coisas, nós temos esse lugar que é ilustrado como lago de fogo que arde com enxofre. Que cabe tudo isso. Cabe Satanás, cabe a besta, cabe o falso profeta, cabe a morte. Cabe todo mundo lá. E o inferno também. Então, dá a ideia com essa ilustração de uma amplitude, de tormentos e tudo mais. Você vê também destacado, este exército satânico que é consumido por Deus. Muito bem, era preciso dar uma olhadinha nessas coisas antes da gente avançar aqui para o capítulo 21. Então, vamos nos focalizar agora no capítulo 21. E olha só. Após ver a derrota final de Satanás e o julgamento final realizado por Deus, João vê a consumação dos decretos eternos de Deus. Em especial, a ênfase está posta sobre os remidos pelo sangue do Cordeiro. E aí, nós vamos dar uma olhadinha em Isaías. Faltou a referência correta aí para você, mas é Isaías, tá bom? Então, você vê algumas expressões marcantes do verso 1 ao verso 6, tá bom? Expressões interessantes. Deus diz em um momento: todas as coisas novas. Eis que faço novas todas as coisas. Outra coisa, neste lugar, neste estado final eterno do povo de Deus, haverá a presença constante de Deus no meio do seu povo, haverá pureza e haverá comunhão. Então, se por um lado o estado eterno dos ímpios é um lugar na presença de Satanás, não sob o domínio dele, mas na presença de Satanás, na presença da besta, na presença do falso profeta, em lugar de tormentos eternos, esse é o estado final. Pelo contrário, o estado eterno dos crentes, do povo de Deus, é um lugar na presença constante de Deus, com pureza, com santidade, em comunhão plena entre os irmãos e com o seu Deus. Então vamos dar uma olhadinha, faltou aí a referência, mas esses dois textos de Isaías. Isaías 65, 17... que diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Veja que interessante, esta é uma profecia de Deus ao povo de Israel por meio de Isaías, muito tempo antes do cativeiro babilônico. Mas Deus já promete que haverá uma restauração. E eles foram restaurados. Eles voltam para suas terras, é claro, já com alguma dificuldade, inclusive por causa da sua infidelidade ao Senhor, mas Deus chama a atenção deles, profeta Ageu, profeta Malaquias, profeta Zacarias, chamando a atenção desse povo, dizendo: olha, a casa de Deus está lá em ruínas, vocês precisam voltar à casa do Senhor. Deus promete, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira.
E assim, a ideia das coisas que se passaram não terão mais lembrança. Mas veja que interessante esse aspecto da profecia. Ela não tem um ponto determinante logo ali, na sequência. Ela pode ter uma aplicação para aquele momento, mas ela terá um cumprimento final. Em geral, as profecias do Antigo Testamento, em última análise, apontam para Cristo. Mas elas têm um cumprimento ali, naquele momento em que Deus se dirige ao povo, porque é Deus falando ao povo. Hoje nós temos a Bíblia, mas naquela época, em especial no exercício profético, Deus falava ao povo por meio dos profetas. Então, tem uma aplicação para aquele povo. Quando nós lemos, por exemplo, Isaías 9, diz lá, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, ele está falando isso para Acabe. Então, alguma coisa ali naquele tempo vai mudar. Haverá uma aplicação, mas não é o ponto final. Terá o seu cumprimento final em Cristo. Da mesma maneira que quando Cristo vem, muitas profecias se cumprem. Lembrem-se que os fariseus esperavam Elias, lembra disso? Ou uns lá pediram o sinal de Jonas. E aí Jesus já disse, está aqui, ó, vocês querem um sinal? Do mesmo jeito que Jonas ficou lá 3 dias, 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem vai ressuscitar depois do 3º dia. Eles falam de Elias, não, Elias já veio, já passou aqui, e ele se diz respeito a João Batista, sobre quem o espírito de Elias estaria, não o espírito do próprio Elias, mas essa ideia de ser um profeta avalizado por Deus para proclamar a verdade de Deus. Então, lembrem-se sempre disso, eu já disse isso aqui outras vezes, a profecia, ela tem essa aplicação no momento, mas ela aponta para um tempo muito depois dela. A perspectiva profética, ela vai sempre além. Sempre, em última análise, apontando para Cristo. A gente olha um texto desse, de Isaías 65, e fala assim, gente, está falando de João aqui, está falando de Jesus. Não, está falando aqui, num período próximo a ele. Mas seu cumprimento final, nós lemos em Apocalipse. Eis que faço novas todas as coisas. Aquilo que os judeus leram em Isaías, não com esse capítulo, com essa diagramação nossa aqui, mas aquilo que eles leram do profeta Isaías, Deus dizendo, eu crio novos céus e nova terra, João vê em espírito lá na ilha de Patmos, e vi novos céus e nova terra. Agora sim, estamos caminhando para o fim. E é interessante, porque ele viu, ele é ordenado por Deus a escrever e enviar para as igrejas esperaram por novos céus e nova terra, e o povo de Deus ainda espera. Veja como tem essa extensão, a profecia. E quando nós lemos um texto do Antigo Testamento e um Novo Testamento que lança a luz ali, isso nos dá a certeza da palavra de Deus que não muda. Isso dá uma grande tranquilidade para nós, confiança, de que estes novos céus e nova terra, e me perdoem aqui até a brincadeira, seja lá o que for, porque a gente tem imagens, ilustrações do que será. A gente não sabe como vai ser. Seja lá o que for, novos céus e nova terra existem, são realidade, e o povo de Deus habitará naquele lugar. Isso aqui deve ficar para nós de aplicação. Isaías 66, verso 22. Porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então, mais uma profecia aí no Antigo Testamento. Vamos dar uma olhadinha agora num texto importante do Novo Testamento, Romanos capítulo 8.
a partir do verso 19. Ou do 18, né? Pode ser. Então diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Se Paulo fala isso em 2020, o pessoal vai falar que ele não liga para o coronavírus, né? E vão cancelar ele e tal, né? Porque geralmente é assim, né? Olha, ele não liga para o que está acontecendo. Não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Veja a relação que Paulo vai fazer entre os filhos de Deus e a criação. Lembra que nós estamos falando de novos céus e nova terra. Preste atenção nisso. Verso 19, né? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, veja que interessante essa relação. Paulo diz: a criação está sofrendo. Ela sofre. Nós vimos que há sofrimentos aqui na criação, inclusive no livro do Apocalipse. Né? Esses eventos que desregulam aquilo que em tempos passados eram direitinho assim, né? Desmatamentos, todas essas coisas que degradam a natureza, a criação, não são fruto do pecado da criação. E aí Paulo deixa isso muito claro. A natureza está sofrendo e não por causa da própria vaidade. A natureza experimenta certo tipo de corrupção. Veja o versículo 21. Ela está cativa da corrupção. Mas não por causa da própria corrupção. Mas sim por causa da corrupção daquele que sujeitou a criação a isso, que é o homem. Lembrem-se daquele momento em que Deus vai dar as maldições, né, lá no Éden, para Adão, Eva e a serpente. Quando ele se direciona a Adão, ele vai dizer assim: ó, maldita é a terra por tua causa. Então, a criação sofre, mas sofre por causa do pecado do homem. E a conclusão que Paulo chega e nos leva também a chegar pela inspiração do Espírito Santo de Deus é que quando os crentes forem plenamente restaurados, a redenção deles for consumada, né, diz ali o verso 23, a própria criação também será liberta. E ele usa uma expressão bem interessante no verso 21. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Verso 23. Não somente a criação geme e suporta angústias até agora, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. E é interessante essa reflexão, porque a gente muitas vezes fala assim: não, agora, enquanto o mundo fala assim, agora pode chamar a NASA, né, porque o brasileiro precisa ser estudado, os crentes falam assim: não, agora eu acho que tá bom, eu acho que eu posso morrer agora. É claro, a gente não fica pensando isso o tempo inteiro, né, porque nós gostamos desse mundo aqui, e às vezes gostamos demais, isso é um problema. Mas ainda assim,
Tem hora que a gente fala assim, desesperei da vida, né? Tem essa expressão na Bíblia, né? Estamos desesperados da vida. Que coisa terrível que aconteceu conosco. Eu gostaria de estar com o Senhor, né? E aí tudo isso ia acabar. Às vezes essa reflexão acontece diante de um pecado que a gente está lutando o tempo inteiro. E aí você se levanta e cai de novo. Você fala assim, espero o dia que eu não vou ter mais contato com esse pecado, que eu serei totalmente redimido. A gente suporta essas angústias. Nós já temos as primícias do Espírito e aguardamos a consumação de todas estas coisas. Mas quando isso acontecer, a criação também será beneficiada. Porque agora ela está sujeita a um cativeiro de corrupção por causa do pecado do homem. Quando o pecado do povo de Deus... quando o povo de Deus for totalmente resgatado desta corrupção humana, terá os seus corpos glorificados, habitará neste lugar onde não pode ter mal nenhum, nem morte, nem pecado, então a criação também será restaurada. E é neste sentido que nós vemos em vários momentos da Bíblia o Senhor Deus dizer, eis que faço novas todas as coisas. Então, como será? Se a gente vai ter trânsito direto da terra para o céu, sabe? Umas coisas assim que já levantaram essas coisas no passado, né? Como é que vai ser? A gente vai chegar lá no céu, vai conseguir voltar, vai ter casa, vai ter mansão, vai ter uma favela. Tem crente que fica com as coisas mirabolantes na cabeça, né? É sério, eu não estou fazendo caricatura não, tem gente que pensa assim. A gente não sabe como será. A única coisa que a gente sabe é que é uma criação restaurada. Daí nós podemos deduzir coisas? Podemos deduzir coisas a partir das Escrituras. E temos que ter um limite dessas deduções para a gente não começar a especular. Mas se é uma criação e uma criação restaurada, se é uma criação nova, então muito provavelmente nós habitaremos num lugar muito mais pleno, eu vou dizer assim, mais pleno do que o Éden, por exemplo. Os pastores Heber, Carlos de Campos, tanto o pai como o filho, eles dizem algo bastante interessante. A Bíblia, a história bíblica, a história da redenção começa num jardim e termina numa cidade. É isso que a gente está vendo aqui no capítulo 21. Começa lá no jardim. Com a criação, Deus disse que era tudo muito bom que ele criou. E aí teve a entrada do pecado no mundo, o Senhor já está redimindo isso até o momento em que o lugar pleno, aquilo que Deus criou, que deveria ser cultivado por Adão e Eva, agora haverá um lugar pleno, criado pelo próprio Deus, para onde o próprio Deus levará o seu povo para habitar seguro. E a história termina numa cidade. Interessante, tem uma árvore no meio dessa cidade. Tem uma árvore ali, a árvore da vida. Então, este movimento precisa ser observado por nós. Estes outros textos de Paulo aos Coríntios falam sobre essa nova criação. Mas eu gostaria de voltar com os irmãos lá para Apocalipse, capítulo 21. Temos alguma pergunta até aqui? Não? Tranquilo? Então vamos avançando. Deixa eu ver se ali tem. Então vamos observar algo bem interessante aqui. Capítulo 21, verso 1. Quando João diz ter visto novo céu e nova terra. Por quê? Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Então é essa ideia de que aquela criação totalmente afetada pelo pecado já não existe mais. Deus restaurou. Agora pronta para a habitação também dos corpos glorificados dos crentes. E aqui a expressão, o mar já não existe. Nós já estamos bem treinados em Apocalipse, eu espero. Esses dias eu estava vendo, alguém já fez uma pergunta assim, não da nossa igreja, mas alguém já fez uma pergunta. Não vai ter água no céu, novos céus e nova terra? Que diz ali que o mar já não existe?
Não, não é essa a ideia. Nós estamos bem treinados em Apocalipse e sabemos que o mar, na literatura apocalíptica, aqui, tem referência às nações ímpias, que se levantam contra o povo de Deus. Então, nós já vimos, o Apocalipse capítulo 20 já nos disse que Satanás, a besta, o falso profeta, os mortos ímpios que ressuscitaram e foram julgados, estão já no seu estado eterno de condenação. Então, é neste sentido que este mar, estas nações que se levantam contra o povo de Deus já não existem mais. E isso fica ainda mais claro quando a gente vê a descrição do que João vê a partir do verso 2. Ele vê a santa cidade, ou a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E aqui isso tem referência ao próprio povo de Deus, e não apenas a uma cidade. Porque se a gente for tomar esses dados literalmente, aí você precisa ter aquela ação que até os filmes tentaram contar um tempo atrás, né? Sai a terra de Jerusalém daqui, sai tudo, né? Aquelas raízes, vai, sobe, e depois volta, né? Um filme aí desses heróis aí tentou contar isso, né? O segundo filme dos heróis juntos lá, aquele cara queria ter o agente mau ali, ele queria ter uma nova criação, né? Sem o mal ali dos homens. Então ele tenta extrair uma porção da terra para que essa parte ficasse... os filmes parecem ser viagem, né? Mas eles revelam muito do que o coração, às vezes, elabora vendo algumas... E o desejo dessas pessoas por um novo tempo, uma criação mais tranquila. Isso reflete muito. Mas ok, sem muitas viagens aqui. Então, essa ideia de Jerusalém, da cidade santa, seria apenas a cidade, mas por causa dessa designação aqui, olha só, ela está ataviada como noiva, adornada para seu esposo, e a expressão também, que desce do céu, isso já tem referência em outros textos das Escrituras acerca do povo de Deus. Né? Neste caso aqui, este é o povo de Deus. Né? Lembrem-se disso, né? O apóstolo Paulo fala aos Efésios, lá, por exemplo, né? Que Cristo amou a igreja, se entregou por ela para apresentá-la sem mancha, sem mácula. Lembram-se disso? Né? Essa a ideia aqui. Verso 3: Então ouvi grande voz vinda do trono de Deus, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E, além de estar com eles, lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto. Olha que bênção. Nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Haverá um dia em que tudo isso vai passar. Né? Até quando começou o corona aí, lançaram uma música, né? Vai passar, né? Vai passar. Não sei se vai passar esse momento aqui, né? E as demandas que ainda virão de tudo isso que aconteceu nesse ano. Mas uma coisa é certa. As primeiras coisas que fazem tudo isso, desde que o pecado entrou no mundo, desde tudo isso, são as primeiras coisas, não são as coisas finais. Isso precisa ficar claro para o povo de Deus. Por mais intenso que seja o sofrimento, não são as coisas finais, são apenas as primeiras coisas. E as coisas finais são sublimes, são gloriosas, porque não contam com a presença da morte, do luto, do choro. Não haverá. Nem da dor. As coisas finais serão gloriosas. Tudo isso que a gente vive agora são as primeiras coisas, mas elas vão passar. Porque Deus faz novas todas as coisas. Veja o versículo 5. Eis que faço novas todas as coisas. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo já está feito. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega. Quem tem sede, darei de graça da fonte da árvore, da água da vida.
E o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Mas tem gente que não vai entrar aí, né? São todos esses designativos que estão aí, sobre os quais o sangue de Cristo não foi espargido, por assim dizer. Essas pessoas não foram purificadas. Logo, estas pessoas não são do povo de Deus. Porque note, veja só a descrição do verso 8. Você precisa se lembrar da relação completa do livro do Apocalipse. A distinção está entre aqueles que têm o seu nome inscrito no livro da vida e aqueles que não têm o nome inscrito no livro da vida. Porque se a gente ler essa descrição aqui do verso 8, talvez você se enquadre em algum deles. Eu me enquadro em alguns deles. Olha só que interessante. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e aos mentirosos. Infelizmente, tem crente que é mentiroso. Tem crente que é covarde. E assim vai, né? Feiticeiro eu acho que não. Graças a Deus, né? Que aí né? Mas a gente tem uns ídolos, né? A gente tem uns ídolos no nosso coração. Não são icônicos, né? Eles não estão feitos pelas mãos, mas eles estão no nosso coração. Então, nós precisamos nos lembrar dessa distinção. O povo de Deus, que tem o seu nome inscrito no livro da vida desde a fundação do mundo, o sangue de Cristo cobre esses pecados. É por isso que, e lembrem-se, né? Em Apocalipse, várias vezes a gente vê, quem são estes? João vê. Quem são estes? São aqueles que tiveram as suas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. Então, não é mais possível ver neles estas coisas. Pode ser que a vida deles toda foi mantida com algumas dessas coisas. Mas agora já não tem mais condições, porque o sangue de Cristo os purificou. Agora, se ainda é possível ver isso na vida de alguém, é porque o sangue de Cristo não os cobriu. Entende essa relação? Né? E é por isso que essas pessoas não habitarão novos céus e nova terra. O lago de fogo, o lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte, é o destino deles. Se você se lembra do capítulo 20, né, vai ver lá que, verso 15, olha só. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Só para ficar clara, né, essa distinção entre os grupos, tá bom? E aí então você pede perdão de novo a Deus por causa desses pecados e peça para que o Senhor Jesus te purifique vez após vez. Aí então, meus irmãos, veja então, né, só para destacar aqui de novo, todas as coisas são feitas novas, né? Este tempo é marcado este lugar é marcado pela presença constante de Deus, a pureza e também pela comunhão, né? Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Deus habitará com eles, né? Deus já enviou Deus conosco, que é o Senhor Jesus Cristo, o Emanuel, mas haverá um tempo de consumação final disso, né? Nesse sentido também a vinda de Cristo é como que uma profecia, né? Olha, estou convosco todos os dias, não vou deixar vocês órfãos, vou enviar o Espírito, ele é o outro Consolador, e no fim de todas as coisas, nós estaremos com eles, né? Os veremos como eles são de fato. E depois, no segundo momento aqui, do livro do Apocalipse, tem a descrição desta cidade, de uma cidade, né, da Nova Jerusalém, a partir do verso 9. E um dos anjos que tinha lá os flagelos, né, as taças cheias da cólera de Deus, a gente estudou isso. E aí ele diz: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E aí João foi transportado em espírito até uma montanha elevada e me mostrou a santa cidade,
né? Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Só um paralelo aqui interessante, né? Na leitura a gente vai lembrando de algumas coisas. Satanás quis mostrar um reino para Jesus, lembra disso? No alto do templo lá também. Levou no alto. Olha, tudo isso aqui eu vou te dar se você se prostrar diante de mim. E aí Jesus não se prostrou. E agora, no fim de todas as coisas, João vê o reino de Jesus Cristo, que não se dobrou lá atrás, porque já era próprio dele. E agora é possível ver, está consumado. O Senhor venceu Satanás lá atrás, e esta vitória pode ser vista até a consumação dos séculos, né? É interessante fazer essa lembrança também. E aí, versículo 11, né? Esta cidade, ela é a noiva do Cordeiro, né? E ela desce da parte de Deus e tem, né, a glória de Deus. Veja o início do verso 11. E aí, meus irmãos, prestem atenção numa coisa. As descrições que são feitas aqui são ilustrativas, né, são figurativas, para nos mostrar a glória da cidade. Lembrem-se que quem vê estas coisas é João, que não está glorificado ainda. Ele está em espírito vendo estas coisas. Então é necessário também que haja uma acomodação a um nível de entendimento deste homem, deste João, para que ele saiba a glória daquele lugar. Então, ele vai ver o fulgor é semelhante à pedra preciosa, e ele vai falando, pedra de jaspe, né? E fala de outras preciosidades deste mundo, porque são pedras preciosas. Depois vai falar de ouro, são coisas deste mundo, coisas que são puras, coisas puras assim, né? Preciosas, que chamam nossa atenção, que são raras, né? Depois de tanta exploração que teve nos minerais deste mundo, né? E ainda existe, que são raras em muitos lugares, mas ainda assim elas só ilustram a glória deste lugar. Imaginemos aqui, heresia minha, que não tivesse no capítulo 21 tantos versículos usando tantas ilustrações dessa cidade. Ela não deixaria de ser gloriosa pelo fato de que nela não haverá mais morte, nem luto, nem dor. Porque ela é a expressão de que as primeiras coisas passaram. Não importa se ela parece com isso, se ela tem isso, nesse sentido, né? É claro, Deus quis revelar a João, Deus quis mostrar, com a inspiração do seu Espírito, a glória dessa cidade. Mas se ele não tivesse mostrado, a cidade seria gloriosa do mesmo jeito, né? Nós temos cânticos muito antigos ali, na década de 80, por exemplo, que fala que a gente vai andar nas ruas de ouro e tal. Não sei como vai ser, né? A palavra de Deus nos diz que estas coisas mostram, né, a preciosidade desse lugar. Veja só o versículo 18, por exemplo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Aquele vidro que você limpou direitinho, que você fez toda aquela mistura. Tem umas misturas, né, para limpar vidro. Tem bicarbonato, vinagre, não tem uns negócios assim? Nunca dá certo, né? Pelo menos lá em casa. Eu até tentei fazer uma vez para ajudar a Marcele, mas não deu muito certo. Com uma mancha assim, coisa horrível. Mas ainda assim, a ideia aqui é para mostrar que esse ouro da qual a cidade né, feita, é tão puro que parece um vidro limpinho. É aquela coisa bonita, né, bem reluzente. Vejam essas marcações para dizer da preciosidade desta nova criação de Deus. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas.
E aí vai dar uma lista de várias pedras preciosas, 12, né? Agora, algumas coisas bem interessantes, que são uma afirmação muito claras aqui para nós, né? E aí não tem mesmo para onde correr. Verso 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Muito bem, mas não para por aí. E a bênção está aqui, né, onde Paulo fala em uma das suas cartas. Deus quebrou a inimizade e fez de dois um só, o seu povo. Não pode mais haver judeu, grego, bárbaro, cita, mas Cristo é tudo em todos. E olha só, 12 tribos de Israel, verso 12, verso 14. A muralha da cidade, de novo falando da muralha, ó. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Isso faz referência a nós também, né? Porque Deus fala que Ele vai trabalhar essa parte da sua igreja no ensino dos apóstolos e dos profetas. Isso está em Atos. Então, da mesma forma que a gente viu lá os 144 mil no capítulo 7, mas também gente de todas as nações, lembra, né, que o capítulo 7 está dividido em 2, aqui de novo, nós vemos o povo de Israel, pessoas das 12 tribos e pessoas do povo, dos discípulos do Cordeiro. E um último destaque, meus irmãos, está posto aí a partir do verso 22. Olha só que interessante. Nesta cidade, que tem aí a praça de ouro puro, né, de vidro transparente, como vidro transparente, nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Veja que interessante. Deus, logo na saída do povo do Egito, mandou construir um tabernáculo. Deu as leis e mandou construir um tabernáculo. E a parte mais santa, separada daquele tabernáculo, onde só o sumo sacerdote entrava, simbolizava a presença de Deus ali, na Arca da Aliança. Dentro da arca tinha ali o testemunho do Senhor, né, os querubins ali por cima, na tampa do propiciatório, onde o sangue era espargido, e também, para aqueles que estavam fora vendo o tabernáculo, sabiam que a presença de Deus estava ali quando uma fumaça aparecia. Ou a nuvem também transportava eles, né, do lugar ali, mas mandava eles desmontarem o acampamento e avançar. Depois, o templo é construído, já em Jerusalém, depois da conquista de Davi. Davi conquista Jerusalém, leva o tabernáculo para lá, constrói para lá, né? Monta o tabernáculo, traz a arca que tinha ficado retida com os filisteus, lembram-se disso? E ali o povo de Deus habita também. Então tem um lugar de adoração. Depois é construído o templo. O templo é destruído pelos babilônicos, é reconstruído pelo povo de Deus, destruído de novo e assim vai. E construído lá em São Paulo, brincadeira, não, aquele lá não é. Mas ainda assim, tinha um lugar de habitação. Vem o Senhor Jesus Cristo e diz, olha, o Senhor busca aqueles que adoram o Espírito em verdade. Não é mais aqui no Monte Gerizim para os samaritanos, não é mais em Jerusalém, para aqueles do povo de Judá, né, do reino de Judá, mas é em espírito e em verdade. E nós desfrutamos desse tempo. Nós temos aqui a igreja, mas nós podemos adorar a Deus na nossa casa, né? Em comunidade é mais difícil mesmo, precisa ser na igreja. Mas a nossa vida com Deus não é mais interrompida. Não é mais necessário a gente fazer grandes deslocamentos para ir a um lugar específico nessa criação. Agora nós adoramos em espírito e em verdade. E quando tudo acabar, as primeiras coisas terminarem, e a nova criação de Deus ser colocada em curso, não precisará mais de tabernáculo. Versículo 22. Porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso
e o Cordeiro. Nós não vamos precisar de artifício nenhum mais, de auxílio nenhum mais, de figura nenhuma mais. Nós conseguiremos, maravilha, finalmente nós conseguiremos nos relacionar com Deus sem nenhum impeditivo, porque nós estaremos totalmente transformados e sem a ação do pecado em nós. Finalmente isso vai acontecer. Aquilo que nós desejamos tanto é promessa de Deus que acontecerá. E glórias a Deus por isso. Não depende de nós. O próprio Deus já tem definido para nós. Nós não precisaremos de suporte nenhum, de mediação nenhuma. Nós conseguiremos nos relacionar diretamente com o nosso Deus, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas passaram. Veja só que interessante, verso 23. A cidade não precisa de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, o Cordeiro, Cristo Jesus, é o meio pelo qual a luz de Deus brilha. Pegou esse raciocínio? Veja só. A glória de Deus ilumina a cidade, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, é por meio do Cordeiro que a cidade é iluminada com a glória de Deus. Isso você já sabe, porque João já contou isso para nós, né? Nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Nós já vimos Jesus dizer, ninguém jamais viu o Pai, né? É o Filho unigênito, é quem o revelou. Hebreus vai dizer, a carta aos Hebreus vai dizer, olha, ele é o resplendor do ser de Deus. É em Cristo que a glória de Deus é revelada e ilumina toda a nova Jerusalém. As nações, verso 24, andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Ninguém mais é mais importante do que o Cordeiro. Nela, mais uma expressão aí que já foi vista, e a gente termina com isso. Nela, verso 27, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente, e aí lembrem-se daquilo que eu falei atrás ali no verso 8, daqueles pecados ali. Somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Só esse povo habitará novos céus e nova terra. Só esse povo terá condições de desfrutar de pureza, de desfrutar da comunhão plena com o Senhor Deus. Lembram-se de quando esse livro foi editado, por assim dizer, Os nomes foram escritos ali antes da fundação do mundo. E esta é a bênção de poder ser chamado pelo Evangelho. Não depende de nós. Já é uma bênção poder desfrutar da companhia do Senhor, de entender a palavra de Deus, de ver o Senhor agir no nosso coração e nos transformar. Quanto mais vai ser habitar totalmente transformados, num lugar que o Senhor Deus preparou para nós. Fomos chamados, amados por Deus, chamados, inscritos neste livro. E desfrutaremos da bênção de poder estar ali, escritos neste livro. E a glória toda daquele lugar será do nosso Cristo. De fato, é uma grande maravilha poder saber disso. Então, eu quero ler só algumas coisas e a gente termina. Eu já avancei no horário aqui também. Como eu já disse, presença de Deus, comunhão com Ele e pureza são essas marcas características da Nova Jerusalém. A Jerusalém celestial representa a bem-aventurança e comunhão com Deus que os crentes desfrutarão na nova criação, não devendo ser entendida literalmente, nos lembra aí o Alceu, o pastor Alceu, que é o autor da revista. E aí eu trouxe esses paralelos entre Gênesis e Apocalipse, que são encontrados no livro Mais Que Vencedores, que é outro recurso que a gente está usando desde o início, do William Hendrickson.
E aí ele faz o seguinte paralelo, bem interessante. Gênesis conta que Deus criou os céus e a terra. Apocalipse descreve o novo céu e a nova terra. Em Gênesis, os luminares são chamados à existência, o sol, a lua e as estrelas. Em Apocalipse lemos: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Gênesis descreve um paraíso que foi perdido. Apocalipse descreve um paraíso restaurado. Gênesis descreve a astúcia e o poder do diabo. Apocalipse conta que o diabo foi preso e lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Gênesis retrata a cena infeliz do homem fugindo de Deus, escondendo-se da presença do Todo-Poderoso. Apocalipse mostra a mais linda e íntima comunhão entre Deus e o homem redimido. E aí cita mais uma vez: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Finalmente, enquanto Gênesis mostra-nos a árvore da vida com um anjo para guardar o seu caminho, o Apocalipse restaura ao homem o direito de acesso a ela, para que eles assista o direito à árvore da vida. E aí nós veremos isso no domingo que vem. Mas já está citado aí, né? Apocalipse 22, verso 14. Que grande maravilha. E a gente encerra lembrando isso. O povo de Deus anseia pelo dia em que entrará em sua habitação final, num estado eternamente glorioso e restaurado. Enquanto esse dia não chega, alimentemos nossa esperança com a palavra de Deus, que nos consola e anima. Sigamos firmes, pois o nosso Rei breve virá. Graças a Deus por isso. Dá até uma alegria, né? Graças a Deus mesmo. Muito bem. Se não tem nenhuma pergunta, nós vamos orar e vamos encerrar a nossa escola dominical. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado por consolar o nosso coração. Em tempos tão difíceis quanto os nossos, nossas práticas muitas vezes pecaminosas, recorrentes em pecados antigos, o Senhor, ainda assim, porque és fiel à tua própria palavra, nos dá consolo, reanima. E como diz o nosso irmão Davi, restaura em nós a alegria da tua salvação. E nós te louvamos, ó Deus, por este momento tão especial, em que podemos estudar outra vez aquilo que nos aguarda. Não por nossos méritos, mas porque o Senhor quis que o teu povo habitasse num lugar puríssimo, perfeito, sublime. E nós te louvamos porque o Senhor tem nos preparado. Te pedimos perdão por nossos pecados, ó Deus, mas te agradecemos por tua misericórdia, por tua longanimidade, porque o Senhor tem sempre caminhado ao nosso lado, nos purificando, nos aperfeiçoando. Te louvamos, ó Deus, por tantas bênçãos. E te pedimos que o Senhor nos conserve firmes, até que as primeiras coisas passem. Muito obrigado por renovar em nós a esperança e por nos fazer crer, por intermédio do teu Santo Espírito, de que o Senhor está sempre conosco e que haverá um dia, finalmente, em que nós não teremos mais contato com o pecado. Pelo contrário, nós teremos comunhão plena contigo por intermédio de Cristo Jesus. Nós te louvamos e somos muito agradecidos, ó Deus. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Muito bem, chegamos ao final da nossa escola dominical. Que Deus nos abençoe então nesse dia chuvoso, com sol, com chuva, com sol depois e com mais um pouquinho de chuva. E à noite, se Deus quiser, às 18 horas estaremos aqui para cultuar ao Senhor mais uma vez, tá bom? Então, um bom domingo a todos. Deus nos abençoe.